O update 17 ainda não lançou, mas para não perdermos tempo, hoje eu vou mostrar para vocês a nossa nova reserva aqui no Prehistoric Kingdom para quando lançar o update 17 e assim iniciar a nossa simulação do ecossistema. Então, bora lá! Finalmente eu terminei a nossa nova reserva aqui no Prehistoric Kingdom, onde vai ser o lar dos novos dinossauros que vão chegar no update 17. Já aproveitei para deixar tudo pronto para quando lançar a atualização a gente não perder tempo e iniciar o nosso ecossistema, mas nesse vídeo, como eu disse, vou mostrar para vocês todos os biomas e como está aqui esse nosso território. Bom, começando aqui, eu até coloquei alguns dinossauros aqui só para ficarem interagindo com o ambiente, beleza? Tem alguns paquirinosauros aqui andando e alguns dinossauros também andando por meio de cada bioma. Então, beleza, vamos começar com esse bioma aqui, que é esse bioma das neves. Por ser uma montanha, né, um pouco mais alta, eu pensei assim em fazer esse tipo de bioma, já que aqui a gente consegue utilizar toda a palheta, né, de ambientação possível, diferente do Jurassic World Evolution 3, que isso depende da ilha que a gente tá, né, da ilha ou mapa. Então aqui embaixo também tem essa região aqui, podemos dizer assim, Patagônia, né, parece muito a Patagônia Argentina, foi mais a referência que eu tentei utilizar. Inclusive tem aqui, ó, os Carcharodontosaurus andando por aqui, junto com alguns argentinossauros também. Então achei que ficou bem legal aqui essa parte do mapa, né, para começo. No geral é um território com muita vegetação, não tem nenhuma parte assim que é um deserto ou uma planície muito grande. Claro que tem planícies também, mas são poucas, então eu pensei em fazer um ambiente bem recheado de florestas e um ambiente bem diversificado e detalhado, tanto que eu coloquei bastante pedra, bastante tronco em todos os ambientes para dar uma imersão muito boa. Claro que vai ter atualização da água, então quando lançar eu vou fazer modificações, porque inclusive, ó, olhando aqui eu não consigo ver o fundo direito, né? Ó, a gente só consegue ver o fundo direito quando desce aqui. Diferente da nova atualização, que vamos poder ver melhor, né, como que vai ser o fundo, né, dos rios e dos lagos. E aí eu faço os ajustes para deixar tudo muito perfeito pra gente. Então esse daqui é o primeiro bioma das neves, junto com essa parte aqui mais da Patagônia mesmo. Subindo aqui temos uma região um pouco mais esverdeada, né, sem ser das neves, com algumas sequoias, né, essas sequoias aí eu peguei como base para o mapa, então vai ter basicamente em quase todo bioma, eu acho que uns 3 biomas tem ali. Aqui tem algumas cachoeiras, tá vendo, ó, fica bem maneiro, cara, por mais que esse jogo não tenha cachoeiras mesmo, dá para fazer um efeito que eles deixam aqui, como se estivesse caindo água mesmo. Então é o que a gente tem pelo menos por enquanto. Aqui lembra muito um pântano, mas não é um pântano em si, é somente uma floresta bem densa aqui, com alguns lagos e alguns rios mais escondidos assim, tá vendo? Eu acho que fica uma vibe bem maneira de floresta fechada e foi nisso que eu pensei em fazer esse bioma aqui. Agora descendo por esse caminho a gente já chega no bioma das Redwoods, né? Essas que são árvores diferentes da que a gente tinha no bioma anterior que eu acabei de mostrar. São árvores diferentes, apesar de serem parecidas, porque eles ficam na mesma palheta, né? Mas aqui eu coloquei um pouco a terra mais vermelhada, né? Pra ficar legal com as Redwoods. Uma floresta um pouco mais aberta, né? Em comparação com as outras. Eu até coloquei alguns Styracosaurus por aqui que eu realmente não sei onde estão, devem ter andado por aí. E cara, esse mapa ele é muito grande. Eu percebi que em comparação com o Jurassic World Evolution 3, me dá uma impressão que esse mapa é bem maior, porque os dinossauros parecem ter um modelo um pouco menor do que no Jurassic World Evolution 3. Pelo menos é uma impressão minha, enquanto eu tava fazendo esse mapa. Agora, saindo desse território aqui, vindo para essa parte, temos a região do pântano. Olha só como tá bonito, cara, esse pântano, como tá bem recheado em detalhes. Eu acho muito legal esse tipo de vegetação aqui nos lagos que dá pra gente colocar. Claro que não precisa ser estritamente no lago de pântano, você pode colocar em qualquer tipo de lago que você quiser, mas isso é feito pela paleta de pântano. Então, como eu disse, né, o fundo não tem nada porque não dá pra editar muito bem, eu não consigo ver o que tem embaixo. Então, com o rework da água, vai ficar mais fácil e aí eu vou fazer essas mudanças. Olha só, tem uns Dilophosaurus aqui que eu coloquei nessa parte do pântano, né, onde eles vivem, 4 Dilophosaurus aqui, já pra gente ter uma ideia mais ou menos de como vai funcionar os dinossauros no ambiente deles. E lá atrás também tem alguns Parasaurolophus que eu coloquei aqui também, olha só, bastante Parasauro. E cara, a movimentação deles é muito boa, realmente é tudo muito fluido, muito natural, e eu não vejo a hora de poder fazer isso de verdade quando lançar o update 17, né? Eu acho que vai ser muito legal ver as caças, ver as interações, ver os filhotes, ninhos, cara, vai ser muito legal. Tem bastante lago aqui nesse pântano, né? Obviamente, por ser um pântano,
pântano. Essa parte aqui eu acho que é a mais seca de todas, apesar de ter um lago bem grandão aqui. Então todos esses lagos eles têm uma profundidade muito pequena, então os dinossauros vão poder passar aqui bem de boa, a não ser que seja um dinossauro muito pequenininho, que é tipo o Velociraptor. Talvez ele nade aqui, mas é uma altura de, cara, meio metro. Então talvez até os Velociraptors não precisem nadar também. Subindo aqui, temos esse bioma aqui mais triássico, pelo menos foi o que eu pensei, né? Um intuito mais triássico aqui dessa parte com esse lago. Olha, tem uns camadas ali na frente. Eu gosto bastante da vegetação aqui desse tipo de bioma, dessa palheta aqui, com essas árvores, porque lembra muito a era dos dinossauros mesmo. Olha que esse daqui é os camaras grandes, se eu não me engano. E tem alguns outros aqui também, ó. Inclusive tem algum correndo ali atrás. Mas o intuito desse vídeo não é mostrar os dinossauros e sim o ambiente, porque esses dinossauros eu vou remover todos, né, antes da gente começar a série em si, ó. Coloquei alguns plateussauros aqui. E eu gostei muito desse ambiente com esse rio aqui. Ele lembra um pouco a savana, mas ainda assim eu acho que tá mais pro lado triássico da coisa do que savana em si. Que inclusive a gente tem quase uma savana no próximo bioma que a gente vai dar uma olhada. Todos os biomas eu fiz uma saída, né, claro, para que os dinossauros possam se locomover entre os biomas. Então essa parte aqui é meio que uma pradaria, né? Olha só, tem alguns dinossauros aqui, ó, atravessando o lago, que legal. São os oranossauros, olha só os oranossauros aqui passando, que legal. Olha essa vista, pessoal, olha isso, cara. Tem uma cachoeirinha aqui que eu fiz, é uma cachoeirinha não, é uma cachoeira bem grande, bem alta, que vem dessa parte desse ambiente e desce aqui para essa parte, onde eu quis fazer um ambiente um pouco mais rochoso, com algumas pedras assim, misturado com essa pradaria, né, pode-se dizer assim. Não é bem uma savana, mas lembra um pouquinho também, e lembra algumas regiões, talvez aí da América do Norte, na época dos dinossauros. O bom desse jogo, pessoal, é que a gente pode mesclar muito as vegetações, a gente não precisa ficar preso a colocar uma só, a gente pode colocar um matinho de um, a árvore de outro, o terreno de um, mato de outro. Isso que eu gosto bastante aqui, é esse tipo de customização que a gente não pode ter no Jurassic World Evolution 3, infelizmente. No meio aqui tem esse lago, esse rio, na verdade, aqui, que faz essa ligação com esses dois rios, que aqui a gente já consegue ver um outro bioma desse outro lado do rio. Então, desse lado aqui, tem todo esse bioma de pradaria, meio savana, bem grandão, tá vendo? Ele é bem grande mesmo, que dá caminho para outro bioma ali que é perto do pântano também. E olha só, acabamos de ver aqui alguns iguanodontes, cara, muito massa, muito legal mesmo. E um tarbossauro, hein? Olha só o tarbossauro andando por aqui. Eu quis colocar os dinossauros, pessoal, como eu disse, pra gente poder ver como fica mesmo os dois andando. E olha só, cara, eu nem tinha visto o outro ali do outro lado, então quer dizer que eles estão andando juntos aí, ó, um de lado, outro do outro. Ó, esse daqui vai atravessar pra não ficar sozinho, né? Muito massa. Aí tem todas essas árvores aqui e o limite chega até essa parte da montanha aqui, onde do outro lado tem aquele bioma de neve. Agora, antes da gente atravessar lá do outro lado, temos aqui uma pequena praia, um pequeno ambiente desértico aqui, que eu quis fazer uma praia, basicamente, como uma área mais seca do mapa. Apesar de ter esse rio aqui, eu queria colocar um ambiente com praia, essa é a verdade, porque eu acho muito bonita essas palmeiras aqui, cara, são muito bem feitas, são bem legais. E a paleta de praia aqui desse jogo é muito bonita. E olha só, tem aqui o espinossauro, cara. O espinossauro e o protoceratopzinho aqui nadando. Junto com o galimimo também. Que inclusive essa área aqui da praia não dá pra ter acesso por meio daqui desse bioma aqui. Eu ainda não dei nome pros biomas, tá, pessoal? Então eu vou chamar de bioma ou alguns nomes diferentes, porque realmente não dei nomes. Depois eu vou dar. Mas essa praia aqui só tem acesso por meio do bioma desse outro lado aqui, onde tem uma mistura aí daquelas árvores mais triássicas com essas árvores mais fininhas e altas também. E esse é outro bioma que é muito grande também, cara, porque cabe muita coisa aqui. Eu acho que vai até faltar espécie pra gente colocar aqui, porque vai demorar muito pra esse mapa ficar lotado, tá? Porque os dinossauros, eles são muito pequenos em comparação com o mapa todo. E olha só, a gente tá meio que na ponta de um lado do mapa, e olha só o tamanho do dinossauro, né? A outra ponta é lá longe, então tá realmente bem longe. Essa parte eu gostei bastante também, porque relembra um pouco o ambiente aí jurássico. Aqui tem alguns brontossauros que eu coloquei. Olha só que bonito, cara, que vista maneira. Os saurópodes aqui, ó, andando sozinhos, bem tranquilos. Por enquanto, né, que não tem caça. Olha aqui, ó, que legal, cara. Isso daqui é uma vista, mano, de um plano de fundo, cara. Olha que maneiro. E como a gente tá nesse limite do mapa, esse é basicamente o último bioma que a gente tem aqui. E aí nessa parte a gente volta pro primeiro bioma, que é o bioma aqui da Patagônia Argentina, junto com o bioma de neve. Ainda tá faltando um pedacinho ali no outro canto que eu não mostrei porque vai ficar como surpresa aí
Então no dia do lançamento, né, do update 17, com tudo certinho, a gente inicia o nosso novo ecossistema aqui com essa ambientação. Então eu quero saber de vocês aí quais biomas você mais gostou. E se você gostou dessa nova reserva aqui, nesse novo ambiente, eu ainda tô aprendendo bastante em como fazer um ambiente legal aqui no Prehistoric Kingdom, já que eu tava muito acostumado com Jurassic World Evolution 3, mas eu tenho certeza que vai ficar muito legal aqui para observar os dinossauros e as criaturas, né? Dependendo, a gente coloca alguns mamíferos, mas por enquanto eu quero colocar mais os dinossauros. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva para não perder os vídeos futuros aqui de Prehistoric Kingdom e também de outros jogos como Jurassic World Evolution 3 e Planet Zoo. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Falou!